Bom, pessoal, então para fechar a parte de pêndulos, a gente já viu o pêndulo simples, pêndulo físico, e agora a gente vai terminar com o pêndulo de torção. Aqui a teoria vai ser bem breve, não vou abrir equação diferencial nada, eu vou simplesmente mostrar para que serve, qual que é a utilidade de estudar de se trabalhar com pêndulo de torção e fazer alguns exercícios também. Bom, o pêndulo de torção, então, nós temos aqui um anteparo, tá? Esse anteparo de metal, e nesse anteparo de metal você prende um cabo onde quer estudar exatamente uma espécie de coeficiente de torção. Então, uma constante, na verdade, uma constante de torção. Ela vai ter um limite, né? Então, imagina que se eu tiver por exemplo, um cabo de alumínio, ele vai ter um determinado índice de torção, dependendo do quanto que você vai variar esse ângulo. Se você variar demais, você vai chegar em regiões também anarmônicas, e aí a situação vai ser um pouco diferente. Isso a gente não vai ver nesse curso. Isso o pessoal de mecânica, o pessoal que faz ciência dos materiais, estuda com mais detalhe. Mas nesse caso a gente vai estudar, vamos dizer, um regime que seria linear, né, seria harmônico, né, no caso, onde tem pequenas variações desse ângulo θ, o quanto vai variar a torção desse fio. Então veja que nesse caso a gente está estudando a torção do cabo, né, desse fio aqui. E para isso, para estudar essa torção do cabo, você coloca um objeto tridimensional no caso aqui, e ao saber, se for um objeto com uma dimensão conhecida, né, com uma simetria bem conhecida aqui, como no caso, sei lá, um círculo, uma, um cilindro, a gente consegue saber o momento de inércia. Sabendo o momento de inércia, você consegue calcular, por exemplo, a constante de torção, entre outros parâmetros. Então, eu vou fazer também um exercício para mostrar um pouco a ideia, né, do que se trata. Para ficar mais fácil, vamos dar uma olhada numa simulação. Qualquer coisa eu coloco o link para vocês aqui na descrição também, mas em todo caso está ali no PowerPoint. Então veja, o mesmo esquema aqui, eu tenho esse anteparo aqui, eu tenho esse fio, então eu posso trabalhar com cobre, posso trabalhar com, eu não sei o que é isso aqui, bronze, você tem aqui ferro, zinco, você tem vários metais, pode estudar vários metais, então colocar, sei lá, cobre. Aqui então é o cilindro, aqui no caso é um cilindro, você pode colocar algumas pecinhas também para modificar o momento de inércia. Vou colocar só o cilindro, no caso sem nenhuma massa adicional, né? E aqui no caso, o que dá para trabalhar também? O peso do disco, né? Então você pode aumentar ou diminuir o peso do disco. Dá para trabalhar com aumento ou diminuição do raio, não dá para perceber muito bem, mas ele está aumentando aqui o raio do disco. O tamanho do fio também, você pode mexer aqui no tamanho desse fio. E a espessura do fio também, né? Então vou deixar essa espessura mais leve aqui, então vamos mostrar os resultados e vamos começar essa simulação. Para isso eu vou fazer um movimento aqui, então a gente tem um ponto de referência, vamos dizer aqui seria o ângulo exatamente igual a zero radiano, sempre pensando que isso tem que ser dado em radiano. Vou dar uma balançada aqui, ó, e veja que ele vai oscilando, né? Então a gente vai estudar, vai identificar qual que é a relação matemática dessa situação, desse ângulo. A variação do ângulo de torção vai estar relacionado com um coeficiente, né, que é uma constante de torção desse fio. Deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu dar parar. Eu vou aumentar. Aqui mostra os resultados, então eu tenho o momento de inércia para esse disco, momento de inércia calculado, e eu tenho o período, aproximadamente 4,5 segundos, né, de período de oscilação. Agora, se a gente aumentar aqui, não sei se eu consigo mexer nisso aqui. Consigo. Eu vou colocar então a espessura do fio, do raio, né, no caso, do fio aumenta bastante. Vejam o que acontece aqui com o período de oscilação. Vou mexer um pouquinho outra vez. Ele é bem mais rápido, né? Não sei se dá para trabalhar em tempo real com o aumento do... Não dá para trabalhar em tempo real com o aumento aqui do raio do disco. Mas dá para mexer à vontade, depois vocês dão uma olhada. É uma simulaçãozinha simples, mas acho que vale a pena para ver como é que funciona. Então é basicamente isso que a gente vai estudar. Vai ser esse ângulo θ, como esse ângulo θ varia. Eu não vou mostrar a equação do movimento, que seria praticamente a mesma equação do movimento dos casos anteriores. A gente vai querer estudar mais especificamente o período de oscilação, essa constante de torção, e uma análise interessante que vai fazer, depois eu vou colocar um exercício, que é um exercício resolvido do Hardy. Com esse método a gente consegue determinar o momento de inércia de objetos com uma simetria
diferenciada, ou sem simetria, no caso, né? Objetos que você não vai ter na tabela o momento de inércia. Então, é um caso bem interessante também para ser estudado. Além, claro, de se medir a torção de cabos, né, de fios, né? Bom, beleza. Então, vamos lá. Vamos para as notas de aula. Então, as notas de aula aqui. Então, nessas notas de aula, eu faço uma comparação entre aqui o movimento de translação, no caso o movimento harmônico simples, e o pêndulo de torção. Então, na verdade, eu ia ter escrito pêndulo de torção desse lado de cá, né? Então, o pêndulo é a comparação entre o movimento de rotação com o movimento de translação. Então, eu tenho aqui, no movimento de translação especificamente, deixa eu abiscar aqui, de translação, eu tenho a segunda lei de Newton, somatória das forças igual a massa vezes aceleração, ou força resultante igual a massa vezes aceleração, e na rotação onde tem a segunda lei de Newton, movimento de rotação, que é a somatória dos torques, ou torque resultante igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Então veja que nesse objeto ele vai ter uma velocidade angular e vai ter uma aceleração angular, porque a velocidade varia. Se a velocidade varia, a velocidade angular varia, significa que eu tenho uma aceleração. Tá? Porque ele vai até um certo ponto, para e volta, então gira em sentido anti-horário, depois em sentido horário, sentido anti-horário, sentido horário. Então eu tenho não só velocidade, que é uma velocidade angular, temos também uma aceleração. E está aqui nessa relação. Então, somatória dos torques igual ao momento de inércia desse disco aqui, desse cilindro, e momento de inércia vezes a aceleração angular. No momento num sistema em translação, né, no caso, pensando na translação, então, se é uma massa mole, eu tenho a força elástica, que é a força elástica a menos kx, a lei de Hooke, para a situação linear, e eu tenho algo equivalente aqui para esse movimento de rotação, que é o torque, tipo esse torque resultante aqui, esse torque de torção, né, igual a menos uma constante de torção, que é a letra é kappa, né, uma letra grega kappa, vezes o ângulo θ. Esse ângulo θ aqui é dado em radiano, então é importante sempre, tem que ser dado radiano, não pode colocar grau aqui na hora que for fazer os exercícios. E frequência angular, se é uma massa mola, raiz de km, constante elástica, ou seja, um elemento de elasticidade, e massa, um elemento inercial. Veja que nesse caso tem então a mesma coisa. Frequência angular, raiz de um elemento de torção, né? Seria equivalente a uma elasticidade, mas é uma torção. E aqui eu tenho um elemento inercial, que é o momento de inércia, especificamente desse objeto aqui. Tá? Então isso é importante ressaltar. Eu estou olhando então a torção do fio e eu estou olhando o momento de inércia do sistema que está pendurado. Então isso é bem importante entender. E também calculando o período, né, igual a 2π raiz de momento de inércia dividido pela constante de torção. Bom, só um comentário sobre a análise dimensional, as diferenças também entre a constante elástica e a constante de torção. No caso da força elástica, a dimensão física, ou você pode pensar em termos de unidades, então a dimensão física está relacionada com massa, comprimento dividido por t ao quadrado, por tempo ao quadrado. Isso vai ser igual a constante elástica vezes a posição. A posição é comprimento. Tá? Então, só olhando pelo ponto de vista da análise dimensional, a dimensão física da constante elástica é massa dividido por tempo ao quadrado. Ou, por exemplo, quilograma, não metro, né? Quilograma por segundo ao quadrado, por exemplo. Então, é uma possível unidade dessa constante elástica. E veja que, no caso dessa constante de torção, a unidade vai ser diferente. A dimensão física é diferente. Então, torque é raio vezes força, né? Raio, produto vetorial pela força. Então, aqui eu coloquei a força, massa, comprimento dividido por tempo ao quadrado, multiplicado pelo comprimento. Esse L é comprimento, né? Então é length em inglês, né? É igual ao próprio kappa, onde o ângulo θ é radiano, então o radiano não é uma unidade física, né? É só uma unidade angular. Então eu tenho que nossa constante de torção é massa, comprimento ao quadrado dividido por t ao quadrado. Veja, as dimensões são diferentes. Tá? Então isso é bem importante perceber. Bom, na próxima aula então eu vou fazer um exercício, na aula logo em seguida fazer um exercício para mostrar para vocês uma possível aplicação. E nas próximas aulas daí eu vou postar, muito provavelmente no final de semana, eu vou colocar alguns exercícios sobre o pêndulo simples e o pêndulo físico também, para vocês verem possibilidades de resolução, possibilidades de exercícios que podem cair em prova e são os exercícios que vocês vão praticar um pouquinho. Beleza? É isso aí. Até mais.